Oi, gente! Esse é o ArchiCast especial. Meu nome é Adilson e hoje a gente traz mais um episódio especial. Sua 14ª edição, a Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo começa no dia 18 de setembro, a famosa quinta-feira próxima, no Pavilhão Oca, no Parque Ibirapuera, trazendo um tema fundamental no momento em que vivemos, de eventos climáticos extremos, onde o limite para a vida humana está à nossa espera, exigindo da arquitetura soluções radicais e inovadoras. Com o título Extremos, a Bienal propõe um encontro bastante diverso para afirmar uma posição. O desafio das mudanças climáticas precisa ser enfrentado pelo conjunto da sociedade na arena de disputas que a constitui. Bom, e para falar um pouco da Bienal, a gente traz aqui um colega querido que já participou algumas vezes com a gente aqui do ArchiCast. Deixa eu apresentá-lo. Ele é arquiteto urbanista, mestre em História pela Unicamp e doutor pela FAUSP, professor da FAO Mackenzie desde 2021, vice-presidente do Instituto Barra de Casa de Vidro, também foi secretário de Obras de São Carlos e professor visitante na Columbia University. Ele é diretor de Cultura do IAB São Paulo e curador e diretor cultural do IAB São Paulo, Renato Anelli. Renato, seja bem-vindo de volta para conversar com a gente mais uma vez. É um prazer, gente. Adilson, Rafa, tá aqui de volta, falando com vocês, com seus ouvintes e trazendo essa notícia aí da nossa Bienal, que esse ano volta para o Ibirapuera depois já de 13 anos, né? 14 anos, na verdade, fora do Ibirapuera. Então, espero que a turma se anime a vir até São Paulo aqui para participar. Isso aí. Para conversar com o Renato Anelli, estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa, preparado para falar da Bienal? Preparadíssimo para escutar aqui, curiosíssimo para saber dos preparativos. E, Renato, muito obrigado pela presença, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Espero que a nossa audiência também se empolgue e visite, né? E vamos também nos esforçar para estarmos lá com vocês. Isso aí. Antes da conversa, a gente vai para os e-mails, comentários, outras cositas massa. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Dessa vez eu estou aqui com dois convidados ilustres para falar do segundo prêmio Projeto de Arquitetura de 2025. A gente acabou de fazer o episódio com eles e acabou de acontecer também a entrega dos prêmios, né, a celebração desse ano aí da revista Projeto. Estou aqui com o Fernando Mundioli, com a Evelise Grunow, não é, Evelise? Grunow, exato. Tudo bem com vocês? Como é que foi a festa? Conta um pouquinho dos bastidores pra gente. Festão, né? Festão. Eu tô tipo a Fernanda Torres no dia seguinte do Oscar, dando entrevista de óculos escuro. Muito bom. E Evelise, você tava também lá, né? Conta um pouco pra gente como é que foi fazer essa festa. Eu imagino que, assim, é muita gente importante do nosso meio e eu acho que, além de ser um coroamento, foi uma celebração, um encontro de muita gente, né? O que a gente bate muito na tecla é isso. Obviamente, o tema central é o prêmio, né? E aí o tema central, enfim, é uma análise, é um recorte da arquitetura brasileira contemporânea pelas lentes da Projeto e mais pelas lentes de um júri independente, mas a gente sempre fala também que além da premiação em si, é uma celebração, é um encontro entre as pessoas, os arquitetos de todo o Brasil, e isso traz consequências diretas e indiretas, né? É muito bom a gente ver as pessoas se relacionar, profissionais de norte a sul, que se conhecem muitas vezes através das redes sociais, ou viram publicações, e ali tem a oportunidade de estabelecer outros laços, né, de amizade, de profissão. Então, é realmente uma troca muito interessante, isso a gente escuta muito das pessoas que foram no prêmio, a alegria de ver profissionais de outras gerações, de outros lugares que admiram e conversar, trocar ideia. Eu vi que o Fernando foi o apresentador da noite, né, Fernando? Eu fui apresentador da noite, mestre de cerimônias. Muito bom. Pois é, eu falo, eu sou comunicador, não tenho nada a ver com arquitetura. A gente, ao contrário de arquiteto, não tem muito a ver com comunicador, mas a gente aprende um pouquinho. Você deve saber muito de arquitetura por conta dessa coisa por osmose também, né? Eu brinco isso, sempre falo que eu sou arquiteto por osmose. Legal a gente perceber, ontem ficou muito, muito claro essa amplitude do prêmio, né?
tinha gente de todas as regiões do Brasil. Eu não sei exatamente de quantos estados, mas eu diria que com certeza mais da metade dos estados brasileiros estavam representados ontem. Então isso acho que é o que a gente planejou desde o começo, é o que a gente fez ano passado e que se consolidou muito claramente ontem. E aqui eu tô passando aqui umas imagens, né, feitas ontem na festa, e vocês fizeram questão até de cumprimentar quem tava chegando, muito bacana. E claro, bons drinks. Lá, a gente fica lá de host, né? Hostess, a gente tem que estar lá, com certeza, recebendo essa turma, porque pra gente é uma honra, né? Tá recebendo todo mundo, então é importante que a gente esteja lá mesmo. Hoje eu tô olhando todas as fotos, tô tentando selecionar fotos, que é muito difícil, porque é muita gente. E aí tô vendo um monte de gente que eu nem vi que estavam lá ontem. Exato. A gente teve um pouco mais de 600 pessoas, mas não temos número oficial ainda, mas era um evento para 600 e acho que deu algo em torno de 620 por aí. E tem uma coisa que é importante, que eu acho que a gente sempre celebra aqui, os patrocinadores, né? A Docol como patrocinadora do evento, né, e da premiação, acho que é fundamental, né, para que isso aconteça também, né? Fundamental. E acho que ontem a gente encaixou, sabe, a forma de como fazer isso, como contar essa história, porque esse é um prêmio da revista Projeto, mas a Docol é a nossa grande parceira, a nossa principal parceira, então muito difícil a gente dissociar o prêmio da Docol, e a gente nem quer, a gente quer na verdade associar, e ontem foi feito isso de uma maneira muito incrível. A gente tinha lá essa casa aí que vocês estão vendo, que é a Casa Docol cenográfica ali, com produtos da Docol premiados, de uma linha, né, que é desenhada por grandes arquitetos brasileiros. Tivemos aí o presidente da Docol, Guilherme Bertani, subindo ao palco com a gente, foi muito honroso para nós. E eu sou muito sincero, tá? Não era o previsto, porque a gente começou a trabalhar nisso antes, mas a noite inteira estava azul. Então casou muito bem com a marca Docol. Excelente. Eu vou passar aqui os vencedores, né, de cada categoria. Eu preparei algumas imagens só para mostrar quem que foram os laureados aí do prêmio. Só passando rapidamente, né? A Casa do Andrade Moretim, a Casa RF, que foi apresentou no quesito casa. Categoria casas. Aí nos edifícios residenciais a gente teve o PUC Perdizes, do Una Muniz Viegas. Institucional, o Sesc Franca, consórcio SIA e APK. Exato, e que acabou ganhando o prêmio de melhor da edição também, né? O Sesc Franca. Exato. Essa é uma obra do SPBR, Ângelo Butti e sua equipe, né? Seus sócios, o restaurante Tuju. Tem o Ibira Work, do FGMF, que ganhou a categoria... Na verdade, aí tá arquitetura comercial, mas ele ganhou corporativo, tá? E foi bonito, né, no Ibira Work, que tava cliente, né? Pois é, isso foi muito legal, porque a cliente estava lá, né, e aí eles chamaram. Muito legal isso, muito bacana. É uma coisa que até o Fernando Forte falou, né, da FGMF. Sem um bom cliente não tem boa arquitetura, então muito legal. Isso é o que sempre dizem aqui, né? A arquitetura não é feita só pelo arquiteto, mas pelo cliente, que permite ao arquiteto também fazer as coisas e ter a sua criatividade. A gente tem a arquitetura de interesse social. Do MAC com o Conatural, uma intervenção lá na comunidade Córrego do Feijão, onde concentra os moradores que sofreram mais de perto as consequências da queda da barragem. Biofábrica. A Biofábrica do Grua, arquitetos do Rio de Janeiro, projeto super interessante também, né? Essa categoria outras tipologias é aquela que reúne várias tipologias que não tem lugar, né, entre as categorias elencadas a cada ano. Esse é um projetaço aí do 23 Sul também, Centro de Vivência da Ilum, que ganhou espaços de ensino
que é uma categoria que ela é volante, mas teve nas 2 edições, né? Foi a segunda vez que a gente fez essa categoria. Categoria Infraestrutura e Desenho Urbano, que é o Parque Municipal Edson Arantes do Nascimento, em São Caetano, né? São Caetano do Sul, isso aí. São Caetano do Sul, do Mário Biselli com Consoante Arquitetura, que foi um escritório que surgiu junto com esse projeto, né? Então é sempre interessante os escritórios que surgem na esteira de projetos assim, dessa complexidade. Aí de volta, né, o Sesc Franca como o melhor projeto de edição, né? Isso, porque daí entre todas as categorias, né, o júri elege aquela que é a melhor da edição, conforme a gente falou no podcast. E esse ano deu o Sesc Franca aí na cabeça. Falei que historicamente, né, em 2 edições, o melhor da edição foi da categoria institucionais. Falei pra turma, se quer ganhar o melhor da edição, aí tem um caminho, hein? É muito bom. Pelo impacto que tem, né, na vida da cidade. Aí uso misto, o pessoal de Santa Catarina, né, um coletivo aí de 3 escritórios, o Moza Arquitetos, Marchetti Bonetti e o JA8, Arquitetura Viva, fizeram esse super retrofit do edifício Softplan, e na verdade essa é uma grande obra de uso misto, né? E esse ano teve a categoria uso misto pela primeira vez. Eu peço desculpas que eu só consegui uma imagem do Instagram, mas eu acho que dá para ter uma noção do projeto aí, né? Sim, é um módulo, é um exercício acadêmico de extensão de Minas Gerais, né? E ganhou esse prêmio ESG porque ele visa o atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade e sem moradia, e é um exercício onde os próprios alunos, as equipes da escola de maqueteria, de disciplina de estrutura de madeira, enfim, todos interagem junto com a população para criar uma alternativa de uma casa para pessoas que não têm casa para morar. E aí no prêmio Escolha Docol, né? A Docol montou um júri também super relevante ali com os designers, chefes de design da Docol, a Baba Vaccaro, que é consultora, para escolher uma obra entre todas que representasse, né, o que a Docol entende como retrato desse prêmio, né? E a gente ficou bem feliz, eu particularmente fiquei bem feliz com o MASP recebendo um prêmio nessa noite. Muito bacana, eu gosto muito do projeto, sei que ele é polêmico e eu gosto muito, então eu falo mesmo. Não, e esse projeto, assim, fale mal, mas fale bem, esse projeto acho que foi dos mais falados, né, nesse ano. Sem dúvida, sem dúvida. Com certeza, né? E aí a gente tem a homenagem pelo conjunto da obra, esse ano, Roberto Lupp. Ele que estava presente lá, eu não sei, assim, eu não sei se ele estava presente lá. Tava lá, legal. Tava lá. Tomou um susto. É mesmo? Bonitinho, tomou um susto, porque essa é uma premiação de homenagem, né? Essa é aquela que é uma escolha da nossa equipe, não é a escolha do júri, e essa é a única, né, que é a nossa equipe quem escolhe. A gente brinca que é o Pritzker brasileiro, é um reconhecimento pelo conjunto da obra, né? A gente deu ano passado para o Gustavo Pena e esse ano foi o Roberto Loeb. Foi muito, muito bonita a homenagem a ele. A fala dele também foi muito tocante, né? Pois é, num dia como ontem, assim, acho que ele pôde falar aquilo que estava todo mundo esperando. Foi uma fala muito bonita sobre esperança, sobre bons ventos aí na política, enfim, foi muito bonito. Na vida nas cidades, né? Deu para entender, assim, que o saldo é super positivo, não só, assim, da premiação em si, mas do evento e de como a Projeto quer compartilhar essa ideia, né, das melhores arquiteturas e bons exemplos para o que tem produzido no Brasil, né, o Fernando Everize? Exato. Não, é isso, Adilson. Acho que reforçando, né, aquilo que a gente falou no podcast, que eu já falei aqui agora, Evelize também, eu acho que a gente comprova que é possível, né, criar esse senso de comunidade na arquitetura brasileira. Então, assim, a gente tem um país continental, né, de área muito grande, com diversas realidades, com arquiteturas muito diferentes sendo feitas e muito regionalismo.
e a gente conseguiu unir tudo isso numa só noite e foi realmente assim maravilhoso. Eu não falo que foi histórico porque a gente vai continuar fazendo isso todo ano, então não dá para falar esse foi histórico. Não, vai ser sempre histórico. Até porque se você colocar em histórico em tudo que você faz, nada é histórico, mas eu acho que é super importante. Exatamente, mas foi importante a gente entender ontem que foi a consolidação, tanto é que a gente tinha um tema, né, no evento que era um sonho concreto, que é realmente assim, a concretização daquele sonho que a gente sonhou, que a gente deu um primeiro passo super importante no ano passado, com um formato, com uma ideia, e esse ano mostrou certeiríssimo, porque se repetiu, foi mais amplo, as pessoas estavam mais felizes, as pessoas, assim, a gente não parou de ser cumprimentado, né, Evelise? Pela iniciativa e pelo fato de estar tanta gente importante ali junto, sabe? Então, tipo, pô, que legal. Tem todas as gerações de arquitetura, tem jovens, tem os super medalhões da arquitetura. Então, assim, foi realmente muito bonito, muito tocante pra gente. É uma esperança, eu acho que quem aqui nunca foi numa palestra que abriu os olhos e mudou a percepção de alguma coisa? Imagina todas essas mentes incríveis que estavam lá interagindo, quantas novas ideias não surgem desses encontros, né? Porque conversando e escutando, porque a gente vê muita imagem, obviamente a gente é cercado por imagem e o nosso modo de interagir com arquiteturas é muito através da imagem à distância, mas escutar ali a presença de uma pessoa que enfrentou todas as questões para criar um projeto, elucida muita coisa, né? Então, acho que tem esse efeito colateral aí, que a gente não consegue medir, mas com certeza é positivo. Elucida e incentiva também, né? Uma coisa que eu queria comentar, assim, a participação do prêmio depende também da pessoa submeter o trabalho à análise do projeto. Fala para quem quiser submeter o seu trabalho para a revista Projeto, como é que os arquitetos e os escritórios podem fazer? A gente tem 2 meios, na verdade, né, da nossa curadoria. A gente recebe muita coisa e a partir disso a gente seleciona e a gente também busca muita coisa, né? Então a gente tem essa via de mão dupla. A gente vai a campo buscar, mas a gente recebe ainda bem, porque o Brasil é muito grande, como eu disse, né? Bom, a gente tem um canal, na verdade, pelo nosso site, no próprio Fale Conosco ali, o pessoal pode entrar em contato com a gente. Aí a gente passa o nosso endereço de e-mail para receber projetos, né? Então tanto eu quanto a Evelise, quanto a Daniela, que é a editora adjunta, a gente recebe, faz uma reunião de pauta semanal para ir dando vazão, porque é muita coisa. Então, assim, o básico do básico é mandar boas fotos. Não adianta mandar foto que, eu tirei, depois eu vou tirar profissional. A gente precisa já do ensaio, né, de fotos para entender bem a obra e um memorial breve para que a gente entenda do que a gente está falando, o que é aquilo que a gente está olhando. E aí, sendo selecionado, a gente volta em contato com o escritório de arquitetura para pedir mais informações. Legal. Eu peguei vocês de surpresa assim, para falar disso, porque eu acho que é um incentivo também para que projetos que são assim, que a pessoa considera, que o grupo de arquitetos considere que é interessante, e eu acho que é importante buscar publicações até para não só para validar ou ganhar reconhecimento do mercado, mas também para dar novas ideias, para de alguma forma oxigenar também o que a gente produz, né? Então, é uma maneira aqui também de incentivar que as pessoas também procurem publicar seu projeto, enfim, procurar projeto também nesse sentido, para poder a gente ter mais coisa para ver, mais coisa legal, né? Super, super. Com toda certeza, assim, a gente gosta muito de receber. Então, assim, é importantíssimo, é fundamental a gente receber. Então, pode Legal. Entrar ali no nosso Fale Conosco ali no site, aí manda o contato e tal, que aí a gente fica em contato por e-mail e aí esse é o nosso caminho. Sempre por e-mail, gente, não manda pelo Instagram porque a gente não consegue organizar. Exatamente, a gente manda pelo Instagram. Gente, por favor, se mandar projeto, manda direito. Manda com foto profissional, manda com memorial bem escrito,
porque senão não adianta, né? Por mais melhor que seja o projeto, tem que ter uma roupagem aí que seja condizente com uma publicação de revista, né? Não, Fernando e Evelise, parabéns pela iniciativa, parabéns também pela noite de ontem. Espero que vocês tenham se divertido muito, apesar do grande trabalho que eu sei que é fazer essa seleção, reunir o júri, esse tempo todo de publicação e de ansiedade, mas eu acho que a festa ontem, eu acho que deu para vocês assim um ar de que, poxa, que bom que ano que vem tem mais, né? Então, assim, parabéns para vocês pela iniciativa. Tá todo mundo já falando, e aquele dos 50 anos, já estamos pensando... já estão, 2 anos. Pois é. E ano que vem a gente faz 10 anos aqui de podcast, então... Olha que legal. Espero que a gente possa também continuar até lá, né, para divulgar o próximo prêmio. E, enfim, parabéns a vocês aí e pela iniciativa e obrigado pela presença aqui e pelo privilégio de a gente estar conversando com vocês. Muito obrigada. Obrigado vocês aí, Adilson, Rafa. Eu vou devolver agora a gentileza também. Gente, as empresas, as marcas que estão de olho aí, ArchiCast é fundamental, é importante, é o nosso grande podcast de arquitetura, é o mais consistente, o mais longevo, tá fazendo 10 anos, gente. Vamos olhar para isso. Isso aí, gente, procurem a gente. Obrigado, Fernando, pelas palavras suas aí. Enfim, rumo ao terceiro prêmio e vamos que vamos, né? Estamos já trabalhando. Obrigado. Fiquem agora com o episódio da Bienal. Até mais, galera. Bom, para começar, Renato Anelli, a gente podia fazer um histórico rápido da Bienal de Arquitetura no Brasil e, como você falou, ele já está voltando aí para o Ibirapuera, mas, enfim, tem uma história longa antes dela, né? A Bienal ela começou dentro da Bienal de Artes, né? Em 1951 tem a primeira Bienal de Artes e começa com uma exposição internacional de arquitetura. Isso a primeira foi ali onde é o MASP hoje, num pavilhão que foi construído ali o Trianon, era um espaço de eventos, tal, da prefeitura, uma praça, um belvedere, e foi ali. E aí depois foi para o Ibirapuera em 54, 53 para 54, em 2 pavilhões menores, ainda não no pavilhão da Bienal atual, em um deles, né, que hoje é conhecido como PACUBRA, Pavilhão das Culturas Brasileiras, e fazia parte ali também com um módulo, né, um meio andar, com a parte de arquitetura, já concurso internacional de escolas de arquitetura, exposições internacionais e brasileiras, né? Então, a Bienal de Arquitetura, então, ela vai surgir com uma emancipação dessa exposição que era dentro da Bienal de Arte, né? Isso ocorre em 1973, né, que é o primeiro ano onde a Bienal surge essa Bienal, a primeira Bienal Internacional de Arquitetura, ali no pavilhão grande, né, da Bienal de Arte, com uma participação internacional bastante grande, né, e num período ainda de regime militar, né, bastante duro, tudo foi possível mesmo assim ao Instituto de Arquitetos do Brasil, que é quem faz esses eventos desde 51, pudesse fazer essa exposição. Talvez pelas razões políticas do período, né, a Bienal não se repetiu tão cedo, né? Ela foi se repetir a segunda edição apenas em 1993, 20 anos depois, já depois do fim do regime e já durante o período de democracia no país, com eleições e aquela dinâmica, aquela efervescência toda na política do país começo da década de 90. Eu participei dessa Bienal, já era professor da USP, apresentei um projeto lá, enfim, foi um momento muito bacana. E desde lá sempre, de alguma maneira, eu participei, ajudei nas bienais com algumas exposições. E não se manteve exatamente a periodicidade de 2 anos, mas chegou perto disso, né? Teve várias sequências que foram bianuais, algumas com intervalos um pouquinho maiores, por certas dificuldades aí que ocorreram na época. A Bienal ficou no Ibirapuera até 2011.
Até 2009 ela ficou no pavilhão da Bienal de Arte. Em 2011 foi para a Oca, né? Uma edição curada pelo meu colega agora no Mackenzie, o Walter Caldana. E de lá foi para o Centro Cultural São Paulo em 2013, né, que foi uma Bienal bastante grande, bastante bem estruturada. Sempre tinha ali no Centro Cultural São Paulo e no Sesc, em alguns Sesc, né? Sesc Pompeia em geral. Depois foi indo para outros Sescs. O Sesc sempre acolheu a Bienal, teve um trabalho de acolher os arquitetos, tem essa dedicação à arquitetura. Começou a se espalhar, né, a Bienal em várias outras atividades relacionadas, até a gente chegar aqui à última que teve 40 sedes, né? Então, quando a gente começou dentro do IAB dessa gestão que começou em 2023, né, que termina agora, entregando a Bienal, a 14ª, nós pensamos assim, olha, de fato é muito legal ir para a cidade, para os vários lugares na periferia, tudo, mas não tem um retorno disso para aquele cara que vai ver a Bienal um dia só, né? Então ele vai num lugar, ele quer ter uma centralidade, que ele possa ter uma visão geral do que está acontecendo, do que está se apresentando naquela edição. Então nós resolvemos batalhar por esse retorno para o Ibirapuera, para esse centro, né? E fomos bem-sucedidos. Então agora é um período que a OCA fica, que é concedida, mas junto aí num período de concessão de todo o parque, todos os equipamentos, tem um intervalo que fica sob a gestão da prefeitura, e é nesse intervalo que nós estamos fazendo a Bienal com todo o apoio que a prefeitura deu em ceder esse espaço gratuitamente para nós. Não, muito bom. E assim, entrando já de sola no tema, né? Extremos, né? Eu acho que nada mais propício nesse atual momento da humanidade, né? E Renato, fala pra gente o que está sendo abordado, como é que se deu esse processo aí de sedimentar uma percepção que é ampla, né, da sociedade em relação a isso, e como que a arquitetura entra nessa discussão. Bem, essa é a questão do momento, né? Se alguém tem dúvida de que existe uma mudança climática, o que vem acontecendo nos últimos 3 ou 4 anos, né? Rio Grande do Sul, o ano passado, os incêndios em Los Angeles, os vários deslizamentos, né, nas Serras Cariocas, enfim, uma Vila Saí aqui em São Sebastião recentemente, quer dizer, são desastres de grande monta, né, e a discussão é qual é o motivo desses desastres, né? Sempre tem um pessoal que acha que isso é natural, né, e tem uma grande maioria da ciência e da sociedade que já tem os argumentos necessários para entender que é fruto de uma ação humana, principalmente da geração dos chamados gases de efeito estufa, o gás carbônico no top, né? Eu venho fazendo pesquisa sobre isso já desde 2018, com parcerias internacionais, mas sempre pensando qual o nosso papel como arquitetos, urbanistas e paisagistas. A Bienal vai tratar da arquitetura dessa forma estendida, incorporando equilibradamente essas 3 dimensões da nossa prática. Mas o que nós, nesses campos de atuação, podemos fazer, né, e agir no sentido de ou proteger mais as cidades, os ecossistemas do impacto desses eventos, né, ou seja, fazer as adaptações dos ambientes que nós vivemos, ou no sentido de mitigar, de reduzir essas emissões e poder reverter esse processo. Então, o que nós vamos trazer são algumas noções básicas do que é o aquecimento global, como é que ele funciona, o que é necessário ser feito e qual parte disso cabe a nós. E nós selecionamos, né, a partir de chamada aberta e também uma pesquisa da curadoria, um conjunto bastante grande de trabalhos, projetos, planos, de diversos tipos, né, para ser apresentado naquele espaço maravilhoso que é a OCA, né? Então, nosso desafio, eu acho que a gente está indo bem, né? Agora, dia 18, tem a grande abertura.
Muito bom. Acho que além de você como curador, vocês têm, a Bienal esse ano tem uma série de curadores também. Conta um pouco da história de decidir fazer essa curadoria múltipla e o que cada curador traz de contribuição diferente para essa Bienal desse ano. Olha, isso foi nós decidimos que não dava para fazer concurso de curadoria, como teve em duas edições recentes, por causa de questão de tempo, de imprecisões em relação a ainda ter certeza de sede e tudo mais, e resolvemos experimentar, então, em ampliar, criar um comitê curatorial amplo, né, com outros colaboradores também, que a gente chamou de curadores de atividades, que estão ao redor desse comitê curatorial. Esse comitê nós fomos procurando, enfim, por pessoas que se destacam em alguns setores, né? A forma, por exemplo, como a Bienal de Veneza faz, não tem concurso para a Bienal, para ser curador da Bienal de Veneza. Tem um comitê de busca que procura, entre várias opções, aquela que mais se adequa à visão do momento, enfim, da instituição que promove isso. E nós fizemos uma coisa semelhante, né? Então, pensamos assim, ela deveria ser não restrita à região sudeste, né? Isso, São Paulo é importante, mas muitas vezes se acha muito autossuficiente. Então, ela tem representantes de várias regiões. A gente vou destacar aqui o Marcos Cereto, que é de Manaus, né? É professor da Federal da Amazônia e vice-presidente do IAB da região norte. Né? Ele está conosco aí desde do ano passado, já quase um ano e meio, né? Trabalhando conosco. O outro é o Clébio Rabelo, que é professor da Federal do Ceará, né, lá em Fortaleza, fez o mestrado e doutorado aqui, mas atua lá nesse momento, que vão trazendo também perspectivas regionais, né, do norte, centro-oeste, nordeste, né, e é uma contribuição importante. Né. Nós chamamos a Karina, né, Karina Souza, que trabalhou na última Bienal, na parte de produção, que tem uma atuação importante em produção, na área de restauro, e também tem uma inserção nos movimentos por arquitetura afrodescendente aqui no Brasil, e nos traz essa representação. Convidamos uma não arquiteta, né, que é a Gerá Guarani, que é um indígena, que é uma liderança nas terras indígenas da Zona Sul aqui de São Paulo, na região das Represas, e é líder de uma aldeia bastante nova, né, de reconquista de área invadida por grileiros, e tem uma produção, é uma pedagoga, e tem uma produção para pensar essa questão da cultura, dessa relação da cultura guarani com a cultura nossa, né? E tem dado também uma contribuição muito importante. E chamamos também a Marcela Arruda, que é uma pessoa que tem um trabalho já há pelo menos 12 anos, 13 anos, junto com o Instituto A Cidade Precisa de Você. Ela está no Rio de Janeiro, traz também um pouco essa visão atualmente do Rio. E vem então com isso a gente fez vamos dizer, uma complementariedade. É importante destacar que tem uma complementariedade também etária, né? Era importante que tivesse gerações mais novas, diferentes gerações representadas nessa curadoria. Eu estou já na faixa dos 60 e tantos, né? E é muito bem-vinda essa interlocução direta, né, com esses curadores mais jovens, o que não é fácil, não, é tenso, porque tem, né, puxa para cá, puxa para lá, tal, mas ela enriquece o resultado da Bienal nesse momento, é enriquecido por esse diálogo não só de diversidades, mas também de variedade etária, né, de faixas etárias, e com isso de inserção, de quem conhece, com quem conversa. Acho que isso dá essa variedade aí que a gente tem, mas alinhada toda sob a mesma temática, né, com várias interpretações e experiências colocadas aí
na Oca. Legal, parece que a questão dos extremos entra aí também, né? É interessante no texto de vocês, fala que tem uns extremos da tecnologia com a margem, né? A margem extrema que, né, parte dessa sabedoria de recuperação e resiliência, talvez, da cidade esteja nessas margens, né, nesses extremos, que por sinal é até um tema, né, que a Bienal de Veneza, né, a curadoria do Brasil também tocou um pouco esse tema. Mas me diz uma coisa, Renato, não necessariamente cada curador está com um eixo, né? Porque são 5 eixos que vocês se propõem a debater, né? Fala pra gente um pouquinho de quais são esses eixos e, porventura, essas disputas vocês conseguiram resolver, assim, acomodando cada visão num eixo específico. Acho que isso também pode ser uma estratégia. Primeiro teve que criar os eixos, né, Rafa? A gente teve que criar esse tema. Primeiro, então, você pode imaginar, a gente nunca tinha trabalhado junto, né? Eu já conheci alguns deles, mas nunca tinha trabalhado junto, então a gente levou bem meses, né, para chegar nesse texto curatorial que está aí online, com a discussão linha por linha, né? Palavra, conceito, perspectivas. Então, vamos dizer, pensar quais são os vários caminhos de abordagem desses enfrentamentos, ele foi, né, mais científico. Eu pesquiso na área com cientistas da USP, da Alemanha, da Índia, enfim, estou acostumado com essa linguagem. Outros colegas não estão. Então é necessário como é que a gente dialoga entre nós e depois como é que a gente dialoga com o público. Isso é uma questão que depois eu vou colocar para vocês nessa importância de conseguir levar e receber também essas experiências desse público. Então, a gente pensou 5 eixos, né? Um que procura ser a questão a gente deu o nome de preservar as florestas e reflorestar as cidades, que junta tanto essa defesa, né, das florestas existentes na Amazônia, Centro-Oeste, as nossas regiões de matas aqui do Sudeste, enfim, são áreas que estão sob ataque, né, para ser transformadas em áreas rurais, agrícolas, enfim, é um risco que a gente está passando com efeitos importantes. Ao mesmo tempo, colocar no mesmo nível de problema, ou próximo dele, a retomada, o reflorestar as cidades no sentido de não apenas de parques, mas também de matas ciliares, áreas de rios, né? Que depois a gente trata num segundo eixo, que é o conviver com as águas, né? A gente está com vem aí de uma experiência de séculos, aí, principalmente o século XX, final do século XIX para o século XX, de canalizar os rios, cobrir, esconder as águas. Então, e hoje a gente vive essas águas aflorando de novo, porque aqueles canais não deram conta do crescimento do volume e intensidade, velocidade, né, de precipitações que a gente tem hoje. Então tem um volume de água que desce em poucos minutos, né, que antes acontecia uma vez a cada 100 anos, hoje acontece anualmente praticamente, né? E a engenharia lá atrás não podia imaginar que ia acontecer essa mudança de padrão de chuva, né? Então tem hoje que isso é uma coisa que está na pauta e vem com uma consciência ambiental que as pessoas pensam, né, como é que tirar proveito de poder viver com essa água se eu abrir esse rio, né? Vamos falar depois disso um pouquinho mais. Então esse é o segundo eixo. O terceiro é um eixo que está relacionado com a construção civil, com a arquitetura, com o edifício, né, que é o reformar mais e construir verde. O reformar mais, hoje, também parece ter um consenso da necessidade da gente não demolir o que está ocioso e reformar, adaptar, reusar, né? Porque você tem... São Paulo se fala em 500 mil imóveis vazios, né? Unidades, de alguma maneira, vazias. Isso abrigaria 3 vezes o número de sem-tetos que nós temos, né? Então, pessoas vivendo em situação de rua. Mas não é assim, a conta não é direta. De qualquer maneira, a gente vê hoje, não apenas as cidades brasileiras, mas internacionalmente, essa ociosidade desses edifícios abandonados, às vezes invadidos, né, que é necessário dar novo uso para eles, recuperá-los, adaptá-los. Então, isso é muito importante. Ao mesmo tempo, a gente não pode entrar... Inicialmente, a gente chegou até a pensar que o complemento seria construir menos, né? Mas a situação brasileira não permite a gente construir menos,
porque a gente tem uma demanda habitacional num volume enorme, gigantesco. Né? Então, o construir verde significa o quê? Construir verde significa construir dentro de processos com baixa emissão de gás carbônico, né? Ou seja, o carbono neutro, o baixo carbono, dentro de todo o ciclo de vida das construções. Então, tem um avanço grande da cadeia produtiva, né? A gente está trazendo a cadeia produtiva para a exposição, no sentido de mostrar essa discussão. A outra questão é o problema da circulação, da mobilidade urbana, que a gente resumiu como garantir, como circular e acessar juntos com energias renováveis. Né? Então, o que acontece com é que a emissão de gás de efeito estufa a partir do transporte, né, principalmente o transporte individual, é enorme. Ela atinge próximo a 20% das emissões totais, né, de gases de efeito estufa. Isso pensando no geral. Por que a gente se desloca? Por que a gente se desloca de carro? Isso é um problema de planejamento, de distribuição das coisas na cidade, do que eu preciso, né, entre onde eu moro, onde eu trabalho. Né? E isso não dá para ser feito do jeito que está sendo feito, só estritamente com carros, com pouco transporte coletivo de alta capacidade e a utilização de automóveis individuais. As cidades estão entupidas, né, e é necessário reverter isso. Né? E não adianta você mudar a matriz energética desse bolo, né, desse tanto de carros, mantendo ainda essa prática de locomoção. É necessário rever para otimizar, inclusive, essa energia limpa, né, dita energia limpa. Bem, e o último é garantir a justiça climática e a habitação social. Isso é um tema obrigatório, perpassa os anteriores e tem uma sessão especial dentro da exposição e do fórum de debates para tratar que é mais do que a diferença social, mas a gente percebe esses contrastes, né, de vulnerabilidade com as populações de baixa renda, com a população afrodescendente, que está em situações de risco, enfim, que é necessário repensar, né, e ter isso como uma questão central nas políticas públicas do país. Bem, isso aí é o geral. Eu falei assim, o que aconteceu com esses eixos? Né? As respostas a cada um deles na chamada aberta, que acho que é legal eu explicar para vocês, chamada aberta a gente soltou nas redes no começo do ano, né, em fases por segmentos, né, concurso de escolas primeiro, depois a chamada de trabalhos para os eventos científicos que estão dentro do Fórum de Debates, e, por último, projetos, planos, oficinas, né, algumas atividades, enfim, que foram os últimos a serem selecionados, né? E essa chamada aberta trouxe, então, um pouco que é também quem responde a uma chamada dessa. Né? Então, aí a gente acabou dando uma pequena reestruturada, não reestruturada nos eixos, mas na organização da exposição, ela não corresponde diretamente aos eixos, os eixos estão representados lá de uma maneira um pouco variada, né? E aí mudou um pouco, mas está dentro desses 5 eixos. Aproveitar então que você falou dessa questão das chamadas, com a chamada aberta, vamos tentar aprofundar nisso para falar como é que foi essa chamada aberta, assim, desenvolver um pouco esse assunto, porque isso se somou não só à chamada aberta, mas os convites que vocês fizeram, os trabalhos que vocês consideraram importantes para essa discussão. Imagino que assim, esse tipo de curadoria de chamada aberta deve ser uma loucura, muito trabalho interessante que pode ser apresentado, mas é aquela coisa de precisar escolher, né? Que às vezes é muito sofrida, às vezes é muito legal, enfim. Mas conta um pouco desse processo assim, da chamada aberta e da curadoria que vocês fizeram para escolher aí uma coesão não só de temas, mas de coisas que vocês acham importante apresentar. Tá, bem, a chamada aberta, então, ela foi, né, principalmente essa última fase da chamada aberta, ela foi lançada mais ou menos em maio, né, começo de maio. Nós demos um prazo para as pessoas submeterem suas propostas e fizemos a seleção no meio de junho. Né? A primeira seleção, depois
pedimos para os selecionados confirmassem se iriam participar e mandar uma proposta. Depois mandariam os selecionados já, né, mandariam os trabalhos, né, em forma de painéis e modelos, né, maquetes, ou eventualmente vídeos, né, outros formatos. Então, nós tivemos, vou falar os números aqui, uma coisa, somando as três modalidades chamada beta, a gente chegou a ter 650 propostas, né, de chamadas. 450 da parte da exposição, né, de propostas de projetos e planos, 130 do concurso de escolas, e para a parte do fórum de debates, o SP Meeting, que é um dos eventos científicos, 70 propostas. Então, isso dá 650 propostas que chegaram para nós, né, com o comitê científico, no caso do evento científico, mas algum apoio aqui, outro apoio ali, mas para nós selecionarmos. Então, não foi um trabalho simples, né? Nós passamos uma pré-seleção, aí veio todo mundo, né, do comitê para São Paulo, passamos uma semana no IAB, né, com as coisas impressas, olhando, votando entre nós, tudo, né, e selecionamos uma pré-exposição, algo da ordem de 150 trabalhos, tá? Sendo que 50 foi a parte que veio da nossa seleção da curadoria. A nossa pesquisa de curadoria. É necessário entender que, tendo uma temática clara, é obrigação da curadoria ir atrás, né? Não ficar apenas nessa participação espontânea que é chamada beta. E acho que a gente conseguiu equilibrar bem, né, entre essas formas de montar a exposição. E a gente criou mais outras modalidades que depois a gente vai poder falar aí ao longo da conversa, que foi inclusive a presença de pavilhões, construções experimentais, né, que também foi uma atividade da curadoria nesse período. Lá no release diz que, assim, acho que dentre muitas ideias, né, era criar uma arena, né? Eu penso que é do ponto de vista aí de como que talvez até esses eixos se perpassam e como, né, o espaço onde isso vai ser, vamos dizer assim, essas visões vão ser colocadas em colisão, complementariedade, algo nesse sentido. Explica pra gente o que foi essa ideia de arena e como que isso repercutiu na forma da exposição mesmo, como que vocês pensaram essa organização espacial. Olha, assim, a arena foi uma ideia que surgiu ao longo, né, mas mais ao final aqui do processo, que eu falei, puxa, que legal, acho que a gente conseguiu trazer uma diversidade de visões e proposições que a gente não tinha, nenhum de nós isoladamente tinha antes de entrar nesse processo de elaboração da Bienal, né? E o risco seria se a gente tivesse uma visão muito unívoca, né, tudo se enquadra, encaixa fácil, harmonicamente. A vida não é desse jeito, né, gente? Então, é muito importante trazer esse exemplo de como que todas essas diferenças vão se tornando complementariedades, vão se somando, mesmo que com tensões internas, eventualmente, puxa mais para cá, puxa mais para lá, eu luto por isso, por aquilo, mas cria um conjunto que não tem tem critérios muito claros de seleção, mas não tem não dita uma forma de ser interpretado, né? Quer dizer, eu acho que a arena é um pouco essas várias produções diferentes que estão colocadas aqui, e cada um compõe a sua síntese, entendeu? Cada um compõe ao visitar, ao passar, fala, puxa, isso aqui, vou trabalhar por aqui, isso aqui me apontou alguma coisa, como é que eu combino as coisas tradicionais? Eu sou da época que chama as coisas tradicionais, tem uma outra geração que chama de ancestrais. Tá bom, né? Os conceitos são diferentes, eu sei, mas tem diferenças de interpretação. É importante mostrar para as gerações mais velhas o que as mais jovens estão falando de uma maneira clara, que há muito mais convergência do que divergência. Então, essa ideia, né, de que isso é um campo de
disputa pela atenção do visitante, disputa de narrativas, é legítimo. A cultura se faz desse jeito, a ciência também. Então, e a arquitetura principalmente, porque a gente está tratando com a sociedade o tempo todo. Então, eu acho que vendo agora, quer dizer, eu não estou vendo no resultado montado, né, mas ele já está na nossa cabeça aqui com as várias, montando painel por painel, tudo. Eu acho que tem essa contribuição, quer dizer, eu vou ter de um lado aqui uma construção em bambu, né? E do outro lado o eixo platina do Koenigsberg Ivanhoe, que é altíssima tecnologia de construção, né? Mas também com princípio de ventilação de fachada, super avançado para a redução do consumo de ar-condicionado, de energia por ar-condicionado, que eu tenho que colocar. Né? Está trazendo algo para mim, principalmente na perspectiva de que eu preciso de densidade. As cidades precisam de maior densidade para poder evitar que elas continuem se espalhando pelas áreas rurais e florestas, enfim. Então, essas duas coisas estão lado a lado. Você faz o julgamento que você quiser, você combina isso como você quiser. Né? Tá um de cada lado ali, mais ou menos na frente. E outros, né? E tem trabalhos de tecnologias que são tradicionais, né? Como terra crua e madeira, né? Que hoje está toda, né? Tá com tudo em termos de... Teve um desenvolvimento técnico, né? Dessas produções. Eu vi, por exemplo, um sistema aqui de treliças laminares que o pessoal da ITA está fazendo, que desenvolveu especialmente para um projeto aqui em São Paulo, está lançando na Bienal, inclusive, que é fantástico, é uma estrutura de madeira laminada de uma leveza super delgada que a gente não conhecia, nunca tinha visto isso, e é madeira, né? Terra, assim, vários projetos contemporâneos, com desenho muito avançado, usando as paredonas de terra, de taipa, porque isso é um isolante térmico adequado, além de ser bonito, ele tem uma qualidade, uma textura específica que é um pouco diferente do tijolo, enfim. Então, esses caminhos que têm sido trilhados mais recentemente aí, pela arquitetura, pela construção civil, está sendo super importante. Você falou de algumas atividades, né? A gente falou principalmente aqui das exposições, mas vão ter vários tipos de atividades dentro da Bienal. Eu estou olhando aqui no site, você tem as exposições, os fóruns de debates, mostra de cinema, oficinas. Então, perpassa vários tipos de como esses trabalhos vão ser não só expostos, mas vão ser debatidos. Inclusive, tem coisas online, né, o Renato, que vão acontecer. Explica um pouco para a gente dessas atividades. A ideia é que a Bienal tradicionalmente sempre foi um lugar de encontro, né? Não só do pessoal aqui de São Paulo, mas de outros lugares do Brasil e do mundo. Vem gente do exterior, sempre muita gente de fora para ver o que está acontecendo com essa Bienal aqui, o que os brasileiros estão fazendo. Então, esse encontro ele tem que estar, além da exposição, ele tem outras atividades. Né? Então, o fórum de debates, encontros científicos, a parte de oficinas, né, que vai ser feito num lugar separado da OCA, que é mais adequado para ter duas oficinas em paralelo, acontecendo simultaneamente, que é o Mapaz, é um edifício da prefeitura chamado Universidade de Meio Ambiente da Cultura da Paz, que fica a uns 1.500 metros mais ou menos de distância da OCA, já fora do parque, ali no ambiente do viveiro Manequim Lopes, né? Incrível, um espaço que dá para trabalhar. Então ele tem uma programação que veio por chamada, né? Por chamada aberta, que está sendo ajustada ali para o período. Tem concurso de escolas, ele é um concurso em duas fases, né? A gente teve com um júri, também um júri espalhado nacionalmente, né? Fez a primeira avaliação em cima de uma primeira proposta, que era um vídeo pequeno e alguns PDFs, que foram as 130 inscrições, e selecionou 30, né, dessas 130, para que elas fossem para a exposição e tivessem, então, um painelzão de 1,20 por 2,40 e direito a fazer uma maquete. Né? Então, essas 30 agora estão sendo montadas, né? Todos tiveram um período um pouquinho maior para desenvolver o projeto e a apresentação no formato da Bienal.
e agora tem uma segunda rodada de júri, né, para tirar uma premiação que vai ser estabelecida. Então, isso são atividades e tem lançamentos de livros, tem encontros, né, tem muita... nós estamos com uma representação internacional, por um lado espontânea, e algumas institucionais, né, e que vem, principalmente a China e a França, vem com delegação para cá, né, com arquitetos que vão expor e vão participar de debates, né? Então isso também dá uma aquecida na conversa. Entre os palestrantes tem bastante estrangeiros, né? E pessoas do Brasil inteiro, de várias regiões. A participação assim foi cerca de 25 países, a maior parte é América Latina, né? Mas tem China, Índia, vários... América Latina bastante, Estados Unidos, né, Europa. Então vai ser um momento também de ter essa troca. E aí o espaço, já vou emendando aqui, né? O espaço, eu não sei se vocês já foram na Oca, né? Mas o seu ouvinte talvez poucos tenham ido, né? Então é bom explicar. Quer dizer, a Oca é um pavilhão que foi construído para a comemoração do 400º de São Paulo em 1954, junto com o parque. E ele é uma cúpula, né? E lá dentro a gente tem uma estrutura sobre pilares que não toca na cúpula. A cúpula é independente, né? Então, a hora que você entra, você tem um térreo que, na verdade, tem um subsolo. E todos esses pisos são bastante recortados, criando mezaninos para o andar de baixo e para os andares de cima, né? Então, a gente tem essa entrada, né, onde vai ter uma recepção, vai ter um educativo, forte, né, porque o assunto é difícil é necessário... Olha aí, né? Isso aí é a exposição do Itaú 30 anos, né, o Hazuki que fez essa exposição, Álvaro Hazuki, meu colega daqui de São Paulo, é o arquiteto responsável pela expografia da nossa mostra, né, da Bienal, porque e aí o Hazuki ele veio logo de cara e falou: olha, Renato, com o prazo que vocês têm, a grana que vocês têm, né? Porque a gente não está assim nadando em dinheiro, né? Vamos fazer com andaimes, né? Estruturas de andaimes. Então tem são andaimes de 6 metros, né? Os módulos de comprimento, mais ou menos esse tamanho, só que andaimes, imagina isso vazado, né? E com painéis de Falcon Board impresso direto no painel, esse tipo um papelão, de 1,20 por 2,40. Isso aí permite que as pessoas distribuam também com modulações variáveis, né? E é isso. Essa é a antiga. Eu vou te mostrar alguns desenhos aí das novas, né? Então é um espaço assim que a expografia ela não pode atrapalhar a percepção do edifício, porque é um edifício muito rico, né, em termos de qualidade de sensação espacial. E na parte inferior a gente tem um auditório, que é onde vão acontecer essas falas, os eventos, as palestras, né? Vai ter um café, né? Tem uma área mais de encontro, livraria, enfim, para lançamentos de livros, né? A gente foi dividindo um pouco por andares, né? Então, no andar térreo, a gente tem, além de algumas representações institucionais de cidades, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, está presente. A China está presente com um espaço grande deles. A França está no andar embaixo, trazendo uma amostra do pavilhão deles em Veneza, na Bienal de Veneza, trazendo alguns arquitetos que foram os curadores também. Vai tendo isso misturado com esses andaimes e esses sistemas. Então, no primeiro andar, além das representações internacionais, a gente tem parques, né? Um conjunto de parques de recuperação, esse parque de Niterói, que é a Orla de Piratininga. Acho que a maior intervenção com wetlands e tratamento por fitorremediação das águas poluídas, né? Dos córregos que alimentam ali a lagoa, trabalho assim impressionante, né? Esse tema das águas e dos parques, né, fez a gente trazer o Kung Jian-Yu, né, que já vem para o CAL agora essa semana. Depois ele volta para ser o keynote de abertura do Fórum de Debates, com uma exposição grande. São 12 metros lineares de projetos que vão ficar lá na Oca com o trabalho dele exposto, porque isso é um tema forte da nossa Bienal. Aí no primeiro andar
Ainda essa parte de água e floresta, embaixo, né, no andar de baixo, nós temos o concurso de escolas e tem uma parte da Amazônia, Águas Amazônia, né, que é coordenado pelo Marcos Cereto, e que foi reunindo, né, esse grupo Metrópole Fluvial, pensa a questão da navegação e também a preservação dos rios, pensando esses núcleos, né, dessa rede que é Manaus, que é Mato Grosso do Sul, Pantanal, que tem também colegas ali atuando nessa região, né? São Paulo, com o Hidroanel e o projeto que hoje começa a se realizar de uma navegação fluvial aqui, primeiro pelo Rio Pinheiros. A parte de construção civil está no primeiro andar, né? Então vai desde as questões de um pavilhão feito pelo Instituto Cambará de Arquitetura Afro-Brasileira, em bambu, né, com ventania aí de Belo Horizonte, que é um cara super importante, arrojado em termos de construção, uso do bambu. E essas outras construções mais na cidade estruturada, em concreto, madeira, nos novos materiais, e bastante retrofit, né? E tem um laboratório de biomateriais que a gente está fazendo com o pessoal do Instituto Europeu de Design, mas que tem um centro de pesquisa ali. E o último andar, que é a inovação, que são as construções experimentais. Isso também aí por curadoria, escolha, e cada um que trouxe uma proposta por convite é responsável por montar esse material. Essas construções vai formar uma espécie de vila ali em cima, né, com amostras de como é que pode ser uma cidade de baixo carbono, né, só com edifícios de baixo carbono. O Renato descrevendo assim, dá vontade de a gente chegar logo lá para conseguir ver essa exposição, né? E aproveitando que esse episódio aqui é um chamamento, né, para nossa audiência aí, para que possa ir aproveitar, porque também vai ser curto o período, né, Renato? Então reforça aqui para o pessoal as datas e direitinho. O período é curto, né? A Bienal de Arquitetura de São Paulo sempre é curta, 1 a 2 meses, né? Teve poucos casos que passaram dessa situação, porque é uma operação, né? Você também manter uma Bienal aberta, uma exposição dessa aberta, exige um esforço de todo mundo que eu acho que a gente não está muito preparado para isso. Então a gente abre dia 18 de setembro, às 19 horas, né? É uma abertura solene, mais curta, né? Com autoridades, uma fita vermelha, uma fala rápida de muito obrigado pela presença e corta a fita, né? E aí entra e ficamos lá até as 9 da noite, com a primeira leva aí de visitantes. Começa o fórum de debate em seguida, dia seguinte, no dia 19. E fecha dia 19 de outubro. Então, 18 de setembro, 19 de outubro, 31 dias de Bienal, tem que se organizar para vir. Ver o Parque Ibirapuera, né, no estado bom, né? A gente, infelizmente, a Marquise continua em restauro, não conseguiu ficar pronta a tempo. Havia uma perspectiva que ficasse, que a gente pudesse usar a frente da Oca ali sob a Marquise. Assim, isso foi uma primeira tristeza nossa aí de não conseguir fazer isso, né? Reserva aí, dia 18, né? Vem. Não abre segunda-feira, mas todos os outros dias tem programação. Grupos que queiram vir têm que entrar em contato conosco pelo site para agendar com o educativo. Tem um receptivo de mediadores, de educadores, super bem organizado. Então, quem quiser fazer a visita sozinho, tudo bem. Quem quiser ter um grupo ali de orientação, passa pelo setor educativo. Vai ter uma parte meio científica, assim, com ensaios para demonstrar como é que funciona e tal. O pessoal da USP, aqui do IAG da USP, está montando isso junto com uma equipe especializada em educação científica, né? E vai estar ficando super bacana. Bacana essa ideia de grupos guiados, assim, a gente só pensa quando tem museu, né, com as exposições como a Bienal, né, muito legal, assim, e grupos também, imagino grupos de estudantes de arquitetura, né, que quiserem também, assim, eu acho que toda a comunidade está super bem-vinda, e, bom, a gente convida todo mundo, então, a visitar a Bienal desse ano, que acontece no Parque Ibirapuera, especificamente na Oca. Tem algumas outras atividades que acontecem também dentro do Parque Ibirapuera.
E, enfim, vocês estão convidados. A gente está gravando isso aqui um pouco antes, mas esse episódio vai ao ar na segunda-feira antes da abertura da Bienal. Então, a gente faz o convite aí para todo mundo visitar a Bienal. E agradecer ao Renato por essa conversa aqui com a gente para explicar como é que vai ser a Bienal e pedir para ele voltar também mais vezes aqui para conversar com a gente. Obrigado, Renato. E boa sorte para a Bienal, que dê tudo certo por lá. Quem sabe vocês vêm para cá e na Bienal faz um ao vivo aqui, Olha, registro ao quem vivo, sabe? seria bacana. E aí junta com a turma, porque não dava para juntar o restante do comitê aqui, que fica meio confuso, né? Eu entendo, mas é importante vocês ouvirem também o Clévio, ouvir o Marcos, ouvir a Karina, a Marcela, a Gerar, enfim, esse grupo que é muito rico. Eu esqueci de falar uma coisa de programação também, que tem um ciclo de cinema e arquitetura, né, que vai ser na Cinemateca. A Cinemateca é ali do lado, é 1 quilômetro de distância mais ou menos da Oca, né, onde é a Bienal. Então dá para fazer uma caminhada, ver a Bienal, vai lá ver um filme, ou faz o contrário, vê um filme da mostra, vai ver a exposição, né? E super bacana, assim, ter essas coisas. Talvez tenha em outros lugares também, ali o MAC está preparando, o Museu de Arte Contemporânea está preparando alguma coisa também lá para o período da Bienal, espero que dê certo. E, enfim, o pavilhão japonês tem uma programação especial para nós ali, vai se abrir ali para quem quiser conhecer, né, a casinha japonesa lá, que é super bonita, super interessante. Enfim, o parque ele está também acolhendo aí a Bienal. Espero que nas próximas edições que a gente consiga fazer lá no Ibirapuera, consolidando a Oca como uma sede permanente das Bienais de Arquitetura, que a gente consiga ter uma previsibilidade, né, essa frequência de a cada 2 anos, para que todo mundo já vá organizando a sua cabeça. Olha, setembro, outubro, tem Bienal lá em São Paulo, ano sim, ano não, né? Passa lá. Excelente. Mais um episódio, né, Rafa, falando da Bienal dessa vez. Isso, muito bom um chamamento aí para nossa audiência. E olha só, se você está escutando esse episódio em 2025, no dia 15, né, reforçamos o convite e vai lá, tira umas fotos, manda pra gente aqui no nosso grupo do Zap, que a gente ajuda também a espalhar essas visões aí múltiplas, né, que vão experimentar aí essa Bienal e tô muito curioso para ver e já tô me ajustando aqui para poder estar junto lá com vocês. Muito bom. Então a gente fica por aqui, a gente volta na semana que vem com mais episódio para vocês.